Se me permite, o nobre deputado relator, eu estou aqui passando algumas informações à nossa bancada e só concluindo dizendo o seguinte: nós temos de medidas provisórias tramitando na casa 23 MPs, 23 medidas provisórias. 11 destas já estão trancando a pauta. Ainda no ano passado, foi constituída uma comissão especial para discutir o Código Florestal Brasileiro, editado em 1965, defasado por força de lei, mas reeditado várias vezes, ou emendado várias vezes, por decretos, portarias, medidas provisórias, inclusive, que para a Amazônia impôs uma reserva florestal de 80%, que se transformou em lei, sem consulta ao Congresso Nacional, e assim por vários penduricalhos, logicamente, veio a dificultar e a deixar numa camisa de força o setor produtivo nacional. Foi constituída uma comissão especial e desta comissão especial se buscou um companheiro que há muitos anos nessa casa já conseguiu e conquistou, não é, a credibilidade de todos os seus pares, não é? E para que ele pudesse ser o relator dessa matéria. Mas já agradecendo a você, Aldo, e é um prazer enorme receber aqui na bancada do PDT, com a presença também de ilustres outros deputados que participam conosco neste momento. O Código Florestal Brasileiro é uma lei de 1965, baseada num conceito antigo do século XIX, conceito esse formulado pelo patriarca da nossa independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, que criou aquilo que hoje nós chamamos de reserva legal. A reserva legal do José Bonifácio se estendia a 1/6 da propriedade, que não é a propriedade dos dias de hoje. As propriedades eram medidas em léguas, eram as sesmarias, concessões do poder colonial, que se estendia pelos sertões adentro, né? E o Zé Bonifácio recomendava que 1/6 dessa área fosse transformada em reserva de floresta, com a seguinte finalidade. A primeira era uma reserva de Estado, principalmente por fator de segurança nacional, já que a floresta fornecia madeira para a construção dos navios, dos vasos de guerra. E o país que não tivesse soberania em madeira, ele estava fragilizado na sua defesa. Por essa razão, Zé Bonifácio criou a reserva legal. Tinha que ter madeira para garantir a construção dos barcos da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante. A madeira também era necessária, daí a reserva legal, para a construção civil, construção de casas, de pontes. A reserva legal era também para a sustentabilidade da propriedade, as pontes, cancela, carro de boi, a energia era a madeira para os engenhos de açúcar, era também a matéria-prima das madeireiras, das marcenarias. Tudo isso era reserva legal. O que ocorre? O que ocorre é que a reserva legal permaneceu assim no Código de 65. Quem nasceu na roça, ou no campo, ou viveu, ou vive, sabe, né, que o proprietário mantinha lá, proporcionalmente ao tamanho da sua propriedade, uma matinha, onde ele tirava um cabo de foice, de machado, tirava uma cerca, uma estaca, um pontilhão, uma cancela, a porteira, que é a cancela. Usava essa mata para isso, para fazer um carvão também, para usar como energia. Era essa a função da reserva. E ela não se acabava por quê? Porque quem conhece a mata sabe que madeira de lei é uma ocorrência rara dentro da propriedade. Não é uma floresta só de peroba, rosa, ou só de
aroeira, aqui, outra acolá, de pau-ferro, de amarelo, de louro, essas madeiras da Mata Atlântica que eu conheço mais. É uma ocorrência rara, mesmo que você tire, estatisticamente é desprezível no volume de madeira existente. Qual foi a alteração decisiva? A alteração decisiva foi que a reserva legal deixou de ser isso e passou a ser uma reserva biológica para a preservação da fauna e da flora e passou a ser intocável. Eu não podia mais nem tirar um cipó-fogo. É uma tabiquinha que a gente usa no campo. Não podia nem tirar um cipó para fazer um caçoar, para fazer um urupema. Não podia tirar mais nada. Não pode. Qual foi a consequência? Aumentou o desmatamento. Porque, principalmente nas pequenas propriedades, como ela deixou de ter qualquer função econômica, o proprietário disse, não me serve para nada, para eu fazer um carvão, para eu fazer uma cerca, para eu tirar uma estaca, para fazer nada, eu vou usar para converter em área para plantar mandioca, para plantar inhame, batata doce, ou plantar um capim para criar uma cabra, uma vaca, uma bezerra. Isso que aconteceu. Aparentemente é muito simples, mas a vida é muito prática. Então, a legislação ampliou o desmatamento, principalmente onde já era escassa a vegetação nativa. Como o Estado respondeu? O Estado respondeu intensificando a legislação punitiva, como se isso fosse resolver. Ou seja, legislou-se à margem da vida e da realidade e tirou-se consequência disso. Em 2002, o IBAMA aprovou uma resolução que essa levou uma parte grande dos agricultores para a ilegalidade. Acho que é o caso até desses ribeirinhos lá da Amazônia, que eles vivem, plantam, comem, moram na beira do rio. Há séculos, há séculos. A gente que hoje acha, importaram da América do Norte o conceito de santuário, que é um anglicismo. A Amazônia nunca foi um santuário. A Amazônia é habitada há 20 ou 10 mil anos, pelo menos. Os cronistas registram na Amazônia, no século XVI e XVII, plantação de açúcar, vasta criação de gado. No século XIX, a carne de boi era mais barata na feira de Belém do que o peixe, de tão abundante que era a carne de boi. Plantava-se de tudo na Amazônia, na beira do rio, se criava de tudo. Mas a resolução do CONAMA proibiu o plantio e proibiu a pecuária em várzea. E mudou o conceito de várzea. A várzea deixou de ser o leito menor, que é o leito regular do rio, e passou a ser medida pelo leito expandido, que é da época chuvosa. O que acontece? Só para dar um exemplo, toda a criação de boi no Pantanal, há 270 anos que se cria boi no Pantanal, toda na ilegalidade. Inclusive a do presidente do SOS Mata Atlântica, que tem modesto 53 mil hectares, uma chácara de 53 mil hectares lá no Pantanal Mato Grossense. 75% da plantação de arroz no Brasil passou para a ilegalidade. Essa discussão do Código Florestal é muito importante para o Brasil. Haja vista que nós estamos no olho do furacão, em função das mudanças climáticas, do aquecimento global. E nós somos, portanto, muito cobrados internacionalmente. A Amazônia, sobretudo, e essas populações que vivem na região ribeirinha, ela precisa também resolver a situação das suas terras, das suas posses. E é importante que nós tenhamos, portanto, uma lei que seja justa, ambientalmente e justa socialmente, levando em consideração as peculiaridades de cada população, de cada segmento que está ali hoje explorando a terra, mas que não tem a documentação de sua terra. Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. Na Amazônia existe uma tendência da opinião pública de julgar que aquilo deve ser um santuário intocado para sempre, esquecendo que aquilo é habitado por milhares, centenas de milhares de pessoas. Exato. Ao mesmo tempo que é preciso desenvolver ações de proteção do meio ambiente, é importante também ter um olhar voltado para a vida dessas pessoas, para a situação social e econômica dessas famílias. Eu costumo dizer sempre que se você não cuida das pessoas, as pessoas não têm outra saída, não têm outra maneira de sobreviver a não ser destruindo a natureza.
mas que você estabelece programas que também garantam uma renda, garantam uma condição social satisfatória para essas pessoas, elas não precisam desmatar. E uma coisa que é muito importante é exatamente esse zoneamento econômico e ecológico. Outra coisa que é muito importante é exatamente dar condições para que essas populações possam minimamente desenvolver suas atividades agrícolas, e esta lei precisa preservar essas populações onde elas estão. Temos que encontrar uma maneira de conciliar a vida dessas pessoas na beira de rio ou na mata com a proteção da floresta amazônica, porque isso é fundamental também. Eu creio que não há divergências incontornáveis. A divergência incontornável é com aqueles que acham que não deve haver nenhuma adequação da lei e que não tem nenhum problema 100% dos agricultores brasileiros estarem na ilegalidade. Com esses, de fato, a divergência. A anistia está num decreto do governo, o 2079. Isso não é uma anistia, é uma conversão para aqueles que se legalizarem pelo programa de regularização ambiental e se submetam à legislação existente. E acho que isso é um benefício para o meio ambiente e é porque essas pessoas vão refazer aquilo que foi o motivo do auto de infração e, ao mesmo tempo, elas vão se legalizar. Tem aumentado o desmatamento é a atual legislação, porque é com a atual legislação que, lamentavelmente, o Brasil conheceu os maiores índices de desmatamento da sua história. A atual legislação permite desmatamento. Qualquer cidadão brasileiro que adquirir uma propriedade na área da fronteira agrícola ou na área da Mata Atlântica está autorizado na Mata Atlântica a desmatar 80%, no Cerrado a desmatar 65% e na Amazônia a desmatar 20% pela lei atual. Eu proponho uma moratória de 5 anos para a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária, enquanto se faça o zoneamento econômico e ecológico. Talvez muitos dos críticos sequer conheçam aquilo que eu escrevi no meu relatório. O processo de negociação que está sendo instituído pelo presidente da Câmara não foi aberto, mas eu sempre fui e serei uma pessoa aberta ao diálogo e à negociação, porque sei que o que for aprovado aqui tem que ser a expressão da vontade da maioria, e não se aprova nada com a maioria se você também não estiver aberto a negociar. Nós ouvimos dezenas de cientistas, participei de reuniões com a SBPC. O problema é que os integrantes da bancada do meio ambiente não participaram de nenhuma audiência pública. Não foram nem aos estados dos quais eles são representantes, onde eu ouvi as universidades, ouvi a Embrapa, ouvi técnicos agrícolas, ouvi pesquisadores. Quem quiser consultar o relatório de 287 páginas, vai encontrar o nome e as opiniões desses pesquisadores que nós ouvimos. Agora, para tomar conhecimento disso, as pessoas teriam que ter participado das audiências públicas, teriam que ter visto como foi negociado com o Ministério do Meio Ambiente a redução para córregos de até 5 metros. Córregos de até 5 metros, a mata ciliar de 30 para 15 metros. Toda a demais mata ciliar continuará na lei, mesmo não existindo em nenhum lugar do mundo. O código antigo, que eles dizem defender, a mata ciliar começava em 5 metros e ia até 100 metros. Essa alteração recente, que passou de 5 para 30 e de 30 para 500, eles vendem como se fosse coisa do código. Não é, é de uma alteração no código. A Austrália, a mata ciliar começa em 5 metros e termina em 20. Nos Estados Unidos, em boa parte dos estados americanos, ela nem existe. Em boa parte da Europa, não consta da legislação. Infelizmente, você não constrói uma cidade, você não planta, você não cria, se você não remover vegetação nativa. O que nós temos é que encontrar o equilíbrio entre as nossas necessidades de proteção do meio ambiente, que sem meio ambiente também não tem agricultura. Você não produz nada assoreando rios, destruindo solo frágil. Isso é uma tragédia que nós não podemos permitir que aconteça, mas, ao mesmo tempo, as terras viáveis, propícias para a agricultura, nós vamos usar. O que nós precisamos é ter equilíbrio
que nós temos, porque temos ainda 70% do nosso território coberto de vegetação nativa, enquanto o europeu não tem sequer 1%. Então, nós temos que ter equilíbrio entre produzir e proteger. A sustentabilidade é resultado exatamente desse equilíbrio. A sociedade não pode renunciar à preservação do meio ambiente, da mesma forma que não pode renunciar à produção de alimentos. Aliás, na Inglaterra, por exemplo, o Ministério é o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente e da Produção de Alimentos. Nós é que criamos a ideia de que produzir alimentos, ter produção agrícola e proteger o meio ambiente são coisas incompatíveis, quando não deveriam ser e, na verdade, não são. O meu relatório não é o ponto final de nada, tá certo? Mas ele só pode ser discutido à luz de propostas que ajudem a solucionar os problemas que eu procurei resolver.